Desse cenário de instabilidade, de críticas, de divisões, o ex-presidente Jair Bolsonaro disse lamentar as críticas feitas por nomes da direita à ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. Quem vai trazer os detalhes dessa manifestação do ex-presidente é o Misael Mainetti, de volta aqui em Os Pingos nos Is. Misael, conta para a nossa audiência, pessoal que está no Pingos agora. A declaração aconteceu por meio de uma carta, então, que foi divulgada pelo deputado federal Nicolas Ferreira, foi isso? Sim, uma carta feita à mão. Ele escreveu essa carta na Papudim, em Brasília. Vou ler rapidamente para vocês. É uma carta pequena para a gente falar sobre ela. Ele disse o seguinte, abre aspas: dirijo-me a todos que comungam conosco dos mesmos valores, Deus, pátria, família e liberdade, para dizer que lamento as críticas da própria direita dirigidas a alguns colegas e a minha esposa. A Michele pedi para só se envolver na política após março de 2026, já que a mesma se encontra por demais ocupada no atendimento da nossa filha recém-operada, bem como nos cuidados da minha pessoa. Numa campanha majoritária, bem como as cobiçadas vagas para o Senado, os apoios devem vir pelo diálogo e convencimento, nunca por pressões ou ataques entre aliados. Meu muito obrigado a todos pelo carinho e consideração. Da nossa união, o futuro do Brasil, fecha aspas. Então essa é a carta de Jair Bolsonaro, ex-presidente da República. Ali ele expõe, então, críticas feitas por aliados de direita a Michele. Também fala que ele pediu para a ex-primeira-dama se envolver em política só depois de março, porque ela está cuidando bastante da filha recém-operada e também está cuidando bastante dele, que está com problemas de saúde e está preso. E ele fala, das cobiçadas vagas ao Senado. Essa carta ela vem no momento onde a gente percebe, pelo menos, a gente tem essa percepção de problemas na família Bolsonaro quando a gente fala entre filhos do Bolsonaro e Michele, porque existe uma expectativa de a gente ver acenos mais transparentes, para a Michele ou mesmo da própria Michele para Flávio. Mas isso, como mencionei, é uma percepção que a gente ouve nos bastidores, é uma percepção, mas Bolsonaro fala que ela está sofrendo críticas de aliados da direita. Quem seriam? Deixe para vocês aí comentarem. Caniato. Pois é, poderia ter colocado da seguinte forma: recebe críticas de aliados da própria direita, mas poderia falar, recebe críticas de integrantes da família também, Porque algumas foram proferidas, inclusive, pelos enteados. Bom, eu vou seguir daqui. Valeu, Misa. Bom trabalho para você. A gente segue em contato. Qualquer novidade, por favor, prioridade para vocês da reportagem. Deixa eu passar para o Luiz Felipe Dávila. O Dávila mencionou essa carta, A carta em que Jair Bolsonaro lamenta as críticas da própria direita. Dávila, se Bolsonaro não estivesse na papudinha, não tivesse sido condenado, não estivesse cumprindo em regime fechado, talvez esse tipo de problema nem chegasse até a gente, Talvez a situação fosse resolvida por ele ali rapidamente, não acha? É muito mais provável de que várias dessas críticas não teriam ocorrido, mas é bom lembrar que mesmo na época que ele era presidente da República existiam farpas, Porque tem sempre aquela história da disputa da lealdade, um pouco do que o Nicolas tocou de novo na sua colocação, Assim, se você não for 100% submisso, subserviente à causa, então você não é uma pessoa intimamente ligada a nós, você não está conosco, você só quer tirar proveito de nós. Tem toda uma visão infantil até da política, porque a política é isso mesmo, a política da direita é saber conviver com a pluralidade de ideias, com a diversidade de opiniões, mas tendo objetivos, valores e princípios muito claros daquilo que nós defendemos. Então, eu entendo que a carta de Jair Bolsonaro é mais um esforço importante para tentar pacificar essas divergências que só ajudam a dividir a direita. Nós precisamos hoje de atitudes como a do deputado Nicolas Ferreira, que ajuda a aglutinar a direita, a unir a direita. Essa manifestação só existiu por causa dele. Ele que é a pessoa por trás disso. E lá estava essa diversidade de pensamento e de pessoas, como nós falamos aqui com o governador Romeu Zema, o governador Caiado, o próprio Flávio Bolsonaro, Nicolas Ferreira e demais figuras da direita.
Isso mostra a riqueza da direita. É a riqueza da direita que é preciso mostrar neste momento para que durante a campanha nós estejamos sempre unidos em torno do objetivo comum e estejamos unidos, principalmente, Candidato, no segundo turno. Este será o turno derradeiro que decidirá o futuro do país. Pois é, eu fico pensando a Jair Bolsonaro lá na Papudinha tendo de administrar isso, né? As pessoas levam a informação e aí ele acaba tendo acesso ao que acontece e aí, enfim, o que cabe a ele? Vai escrever uma carta, né? Você, Mota, as muitas críticas que vêm sendo feitas de um lado para o outro, essa situação difícil dentro do seio da família, e a lamentação de Jair Bolsonaro, as críticas que foram direcionadas à esposa dele. Uma carta não dá para considerar como um freio de arrumação, mas talvez seja fique esperto para muitas pessoas, né? E tem muita gente precisando desse conselho, fique esperto, Candidato. Todos os dias nas redes sociais, o que a gente mais vê é isso, é a figura A da direita brigando com a figura B da direita. E são muitas brigas. E o Brasil tem muitas pautas importantes, são muitas as pautas urgentes que desafiam os políticos de direita. Só para lembrar, ainda estão na cadeia os presos de 8 de janeiro. A gente ainda assiste a violações constantes do devido processo legal, justamente por quem devia preservá-lo. O ativismo judicial ainda tenta anular o Congresso Nacional. A gente vive uma crise de criminalidade sem fim. A situação de Jair Bolsonaro continua inaceitável. O governo, um descontrole total nos gastos, estourando as contas públicas. O governo federal alinhado com os piores atores internacionais, uma coisa que envergonha todos os brasileiros. O escândalo do INSS, o escândalo do Banco Master. E, por último, não menos importante, mas às vezes parece que não tem importância nenhuma, as eleições desse ano. É com isso que os políticos de direita, os ativistas de direita, os colunistas de direita, é com essas coisas que eles têm que se preocupar e não com essas picuinhas bobas. Você, Musa, dá para considerar isso uma crise? Essas falas que foram direcionadas à ex-primeira-dama, Nicolas Ferreira expondo essa situação, a carta de Jair Bolsonaro, um desajuste dentro da família, enfim, e essa dúvida sobre quais serão os próximos capítulos da situação que envolve a família Bolsonaro, a candidatura ou o processo eleitoral. Parece que o mais moderado não se envolve mesmo em confusão, né? Flávio está no lugar certo, ele é o pré-candidato. Pois é, ele não deve comprar esse tipo de briga nem entrar nesse tipo de discussão completamente desnecessária. Eu acho que realmente todos nós temos aquelas brigas que a gente sabe que vale a pena brigar, escolher para brigar ou não, outras não. Qual seria de fato o resultado prático se ele entrasse nessa briga? Nenhum. Não vejo nenhuma vantagem que ele pudesse tirar disso de curto prazo, mas sim ele poderia ter prejuízos com relação a isso. Então, é aquele risco-retorno que a gente sempre fala aqui, que são mensurados ao longo de todo e qualquer processo de tomada de decisão do ser humano. Eu imagino que sim, que você tem uma família com tantos nomes políticos que são os principais protagonistas da direita brasileira, o sobrenome. Você tem o pai agora, o Flávio, também com uma dimensão extremamente relevante. Não dá para dizer que o Eduardo também não tomou uma proporção importante. Então é inevitável que dentre um projeto de poder onde tem várias pessoas protagonistas, infelizmente, muitas vezes acabam surgindo brigas. Até porque há divergências de opiniões, um para cá, outro para lá, e isso acaba levando a discussões. O problema é que muitas vezes isso sai para fora, vai à mídia, talvez até de uma maneira que não necessariamente ocorreu lá de dentro. Então, dizer que isso é uma crise, eu não sei, eu não diria que isso seja uma crise propriamente dita. Talvez discussões internas, talvez brigas, não é de hoje que a gente vê
sendo publicados diferenças internas na família, já vimos até sendo publicadas palavras de baixo calão, mas eu acho isso, na verdade, muito ruim. Se é uma discussão privada entre eles, que se mantenham assim. Então, de novo, eu acho que está na hora da gente saber o que deve vazar, o que não deve vazar, mas não acho de verdade que isso é algum tipo de crise. Talvez algumas rusgas internas da própria família que dá para resolver internamente. Uma rápida parada para você que nos acompanha pela rede. Mas nós seguimos aqui nas outras plataformas. Deixa eu até passar para o Luiz Felipe Dávila, porque quando alguns tratam dessa situação como uma crise na direita, mas talvez fosse mais apropriado falar em uma crise dentro do PL ou crise dentro da família Bolsonaro. Mas a gente consegue projetar ou até quantificar quem acaba perdendo mais com isso, Dávila? Quais são as consequências práticas? Porque, ok, Carlos Bolsonaro deve disputar o Senado por Santa Catarina. Isso o atinge? Haveria uma retaliação? Poxa, ele criticou a Michelle, não vou votar no Carlos. Eduardo não deve se candidatar, está nos Estados Unidos. Michelle deve sair ao Senado pelo Distrito Federal. Flávio será o candidato, ao que tudo indica, à presidência da República pelo PL, é o pré-candidato anunciado. Quando se fala de brigas, discussões, crise na família, desrespeito, enfim, o patriarca tendo que fazer de dentro da prisão uma carta de próprio punho, dá para a gente projetar qual é o tipo de consequência prática? Desunião, mas alguém perde voto com isso ou não? A base de apoiadores continua firme e forte, vão votar nos Bolsonaro. Caniato, hoje o interesse pelas eleições, só duas categorias se interessam, políticos e jornalistas. O povo brasileiro está acordando cedo, indo trabalhar, resolver os problemas do dia a dia. Então essas picuinhas e brigas não afetam o voto, ainda não é hora, a eleição ainda não entrou no radar da maioria dos brasileiros. Nós estamos aqui na pré-temporada, vamos dizer assim. Então, os futuros jogadores estão aquecendo, se preparando fisicamente. O jogo só começa lá na frente. Então, essas picuinhas acontecem agora e é daí o alerta do ex-presidente Jair Bolsonaro para acabar com isso, para que possamos solidificar as candidaturas. E agora, Caniato, vai começar mais ainda, porque daqui a 2 dias é a tal da janela partidária, vai começar a dança de mudanças de partido. E essa história toda só termina lá em abril. Aí sim nós vamos começar a ter quem é que está em que partido, qual é o cara que vai disputar. Então, nós temos de ter um pouco de paciência. Parte dessas brigas e picuinhas e discussões, elas afetam hoje a união da direita em torno de um propósito e dá um enorme espaço para a esquerda ficar criticando a direita. Mas o fato é que isto não pesa no voto, porque o voto ainda não está no radar da população. Pois é, eu vou receber a Rede Jovem Pan, eu vou passar para o Mota só finalizar essa discussão, essa análise, porque o Mota um pouco mais cedo mencionou críticas, ou sei lá, decepção, ou até o entendimento de alguns de que Flávio deveria adotar um discurso mais firme, né, mais eloquente. E aí eu quero trazer essa reflexão, pedir para o Mota compartilhar com o nosso público, só recebendo agora a Rede Jovem Pan, todos conectados em Os Pingos nos Is. Jair Bolsonaro, de dentro da Papudinha, fez uma carta. Ele disse que lamenta muito as críticas de vários integrantes da direita destinadas a Michelle Bolsonaro, a sua esposa. Só que críticas que foram feitas, inclusive, pelos seus filhos. Mota, diante dessa, vou chamar de confusão, mas desse desajuste de avaliações e discursos, há quem entenda que Flávio Bolsonaro está seguindo reto na sua caminhada rumo a esse objetivo de se formalizar como candidato e tentando avançar naquilo que é realmente importante, né? Debatendo os problemas do Brasil. Faz bem o Flávio em se distanciar desse tipo de assunto que, como você disse, acaba desviando o foco daquilo que é importante, até pegando aquela frase que você falou sobre a situação do Banco Master, essas picuinhas, a troca de farpas aqui, a crítica ali, a postagem acolá na direita, isso tira o foco daquilo que é importante e Flávio precisa se distanciar disso?
Sem dúvida. A gente tem que lembrar o seguinte: o objetivo de Flávio é ganhar a eleição. Os objetivos das outras pessoas são outros. Tem gente que quer aparecer, tem gente que quer ganhar like, tem gente que quer visualização, tem gente que quer ou queria um cargo, não recebeu, está chateado. Tem gente que queria ser líder, não é. Tem gente que está de mau humor. As pessoas têm vários motivos para fazer as coisas que fazem. Mas o objetivo de Flávio Bolsonaro é um só: vencer as eleições. Eu publiquei esse domingo um artigo que é uma carta para o candidato da direita. E nessa carta eu sugiro que esse candidato tem 2 pautas, e apenas 2. A primeira é trazer mais segurança, mais tranquilidade para o brasileiro viver. A segunda é tirar a mão do Estado do nosso bolso. Se o candidato da direita for eleito e conseguir fazer essas 2 coisas, ele já entra para a história como um dos melhores presidentes. Agora, eu fiz essa postagem no X e entrou um monte de gente. Vocês precisam ir lá e ver os comentários. Tem gente dizendo: não, nada disso. Tem que fazer a reforma administrativa, tem que fazer a reforma do judiciário, tem que fazer uma outra reforma tributária, dando para o Flávio assim 50 tarefas impossíveis. Não, onde está o novo plano de saneamento? Ninguém quer saber dessas coisas. Na hora da eleição, o que o eleitor quer saber é o seguinte: eu vou conseguir viver em paz ou eu vou continuar vivendo com medo do crime o tempo inteiro? E eu vou conseguir guardar um pouquinho mais do dinheiro que eu ganho ou vou ter que continuar pagando quase tudo em imposto para um bando de gente viver vida de luxo? Então esse é o recado para o próximo candidato de direita à presidência da República. Foco. Pois é, a gente está chegando ao final de Os Pingos nos Is. A gente tem mais alguns 2 minutinhos. Você, Musa, só a última análise em 45 segundos, os desafios para aqueles que se colocarem como representantes da direita. Eu imagino que num debate que deve se intensificar a partir de agora, há uma porção de pautas, mas sobre o que, de fato, eles devem se debruçar? 45 segundos. Eu acho que os 2 pontos mostram claramente o que está na boca do brasileiro. É a corrupção, talvez chegando num nível de cansaço absurdo a respeito disso, e, obviamente, todas as mentiras que estamos vivendo e a criminalidade que atinge o brasileiro no dia a dia. Claramente, as respostas não podem ser dadas sobre a perda do poder de compra, que já é resultado de uma catástrofe de muitos anos colocadas em prática. Portanto, na minha opinião, a corrupção e a criminalidade é o que deve ser atacado. E mais, é a grande fragilidade da esquerda. Contra números, nem isso ela consegue manipular. 30 segundos para encerrar. Você, Dávila. Certamente, a segurança é algo que tem que ser tratada, não só a segurança do crime, mas a segurança jurídica. Certamente, um Estado eficiente que tira a mão do nosso bolso é algo fundamental. Mas tem um terceiro ponto nessa agenda do Mota. O Brasil precisa voltar a crescer. Se não tiver crescimento econômico, a gente vai continuar patinando.